Olá, meu nome é Lázaro Neto, estudo no IFCE Campus Acaraú e hoje vou falar de um homem que revolucionou a física, a astronomia e outros campos da ciência. Seu nome é Galileu Galilei. Antes de começar o vídeo, irei falar uma de suas frases marcantes. Meça o que é mensurável e torne mensurável o que não é. Em outras palavras, meça suas palavras, parça. Pronto, agora podemos começar. Você já ouviu falar de Galileu Galilei? Não? Se não, não se preocupe, pois nesse vídeo falarei um pouco de quem foi, onde viveu, suas contribuições na área científica, o que ele comeu no último dia em que viveu. Ops, isso não, mas você saberá muito sobre ele. E também mostrar o porquê ele é conhecido como o criador do método experimental. Então, Galileu nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564, apenas 3 dias antes da morte de Michelangelo, um dos maiores intelectuais da Renascença. Galileu estudou medicina por vontade do pai, na Universidade de Pisa, desistindo 2 anos mais tarde para estudar matemática. Aos 20 anos, realizou sua primeira descoberta científica, observando a oscilação do candelabro que pendia do teto da Catedral de Pisa, e mediu o tempo de duração das oscilações, e sincronizou com as batidas de seu pulso e notou que as oscilações eram regulares. Assim, depois de realizar algumas experiências, concluiu que o pêndulo de determinado comprimento leva o mesmo tempo para fazer o mesmo número de oscilações, independente da sua amplitude. Com essa descoberta, foi possível medir a frequência do pulso dos doentes. Cara, que foda. E para dar uma melhorada nisso que eu falei, vou complementar o que foi dito antes, que um pêndulo é qualquer corpo rígido que gira em torno de um ponto fixo. E foi o Galileu o primeiro a observar que o período da oscilação de um pêndulo só depende do comprimento do referido pêndulo, e é independente de sua massa. Aí ele utilizou a oscilação do pêndulo para medir o tempo. No entanto, a sua proposta e utilização da oscilação de um pêndulo para medição de tempo não foi bem aceita. Só mais para frente com o Huygens, mas aí é outra história. Um de seus projetos foi o aperfeiçoamento de um instrumento já existente e o transformou em um dispositivo mecânico de cálculo, chamando assim de compasso proporcional, que na época o próprio Galileu chamava de compasso geométrico e militar. Galileu usava o compasso para medir ângulos e fazer cálculo. Para explicar melhor, o compasso de Galileu, que não deve ser confundido com o compasso de desenho, é um instrumento de cálculo sofisticado e versátil, que permite elaborar numerosas operações geométricas e aritméticas, explorando a proporcionalidade entre os lados homólogos de 2 triângulos semelhantes. O compasso é composto por 3 partes: os 2 braços, ligados por um disco redondo, em cujas faces estão escritas várias escalas. O quadrante, que é graduado com várias escalas, e o cursor que, colocado num dos braços, tanto permite manter o compasso na vertical, como alongar o braço no qual está fixo. Por volta de 1592, Galileu foi professor de matemática em Pádua, que foi a universidade onde ele estudou. E lá, ele idealizou o termoscópio. De acordo com o relatório de um estudante, ele ligou um recipiente de vidro a um tubo, também de vidro, com um bulbo em uma das extremidades. Aqueceu o bulbo nas mãos para que parte do ar saísse e inverteu o recipiente de modo que o tubo pudesse ser mergulhado na água, contida no outro recipiente, conforme a figura ao lado. Logo que o bulbo esfriava, a água subia no tubo forçada pela pressão atmosférica
até a altura de um palmo acima do nível do recipiente. Porque ao aquecer o bulbo, o ar no seu interior se expandiu e se tornou menos denso que o ar de seu exterior. Quando invertido o tubo dentro d'água, o ar não pode mais escapar e a água sobe no tubo, comprimindo o ar até a situação inicial. Legal, né? Galileu também inventou um termômetro, que ele chamou de termômetro de Galileu, baseado na densidade dos líquidos, pois a densidade varia com a temperatura. Em um tubo de vidro, Galileu colocou algumas esferas de vidro ocas, sendo que a densidade de cada esfera era ajustada conforme a densidade da água, em determinada temperatura. A medida da temperatura é dada pelas esferas que flutuavam e afundavam. Para facilitar a medida da temperatura, surgiram escalas termométricas para a graduação dos termômetros. A graduação era feita de maneira arbitrária, o que possibilitou o surgimento de várias escalas diferentes entre si. Atualmente são utilizadas 3 escalas termométricas. Agora eu vou falar sobre a balança hidrostática, mais uma invenção de Galileu. A balança hidrostática é um mecanismo experimental destinado ao estudo da força de impulsão exercida por líquidos sobre os corpos neles imersos. Seu funcionamento se baseia no princípio de Arquimedes. O corpo perde aparentemente um peso igual à quantidade de líquido ou gás deslocado, e está especialmente concebida para a determinação de densidade de sólidos e líquidos. Gabriel, se eu pegar 2 pedras do mesmo tamanho, só que uma é mais pesada que a outra, e eu soltar da mesma altura, o que acontece? A mais pesada vai cair primeiro. A queda livre dos corpos caracteriza-se por um fenômeno natural contraintuitivo. Em outras palavras, é comum as pessoas considerarem que um corpo em queda livre, que possua maior massa, caia mais rapidamente que um corpo mais leve. O que significa dizer que, se considerarmos ambos abandonados de uma mesma altura e no mesmo instante, geralmente o primeiro, que tem maior massa, atingirá o solo mais rapidamente que o último, menor massa. Pior que faz sentido. Aristóteles é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos. Nas suas reflexões, obteve as seguintes conclusões a respeito da queda dos corpos. Ele acreditava que, abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de queda não seriam iguais, chegando a afirmar que os corpos mais pesados alcançariam o solo primeiro que os mais leves. Um estudo mais detalhado sobre o fenômeno da queda dos corpos foi realizado pelo grande físico Galileu, o introdutor do método experimental. Galileu, em um modelo científico definido pelo método experimental, conseguiu fundamentar-se em experiências e observações cuidadosas. O estudo do pensador grego foi contrariado pelas conclusões empíricas de Galileu. Um dos seus experimentos mais famosos foi realizado no alto da Torre de Pisa. Com isso, ele comprovou experimentalmente sua afirmativa. Então, como o movimento pendular e a queda livre são ambos provocados pela mesma causa, se essas 2 pedras forem abandonadas livremente de uma certa altura, elas deverão também cair simultaneamente, gastando ambas o mesmo tempo para chegar ao solo. O plano inclinado se vê em relação de que a distância percorrida por um corpo é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Em setembro de 2002, a revista britânica Physics World divulgou o resultado de uma pesquisa realizada entre seus leitores para apontar os mais belos experimentos físicos de todos os tempos. Entre os 10 mais votados, encontramos 2 experimentos atribuídos ao Galileu: o experimento da queda de corpos
que está em segundo colocado, e o experimento do plano inclinado, está oitavo colocado. No século XVI, cientistas faziam observações astronômicas a olho nu ou com equipamentos pouco eficientes. No início do século XVII, Hans inventou a luneta, instrumento óptico que utilizava uma lente côncava e uma convexa, que receberam o nome de refrator. Em maio de 1609, Galileu ouviu falar de um instrumento para olhar coisas à distância, constituído por um tubo com uma lente em cada extremidade que um fabricante de óculos holandês chamado Hans teria inventado no ano anterior. Sem nunca ter visto o aparelho de Hans, Galileu construiu seu primeiro telescópio, que ele chamava Perspicillum, em junho. Com um aumento de 3 vezes, rapidamente aprimorou. Em novembro, já tinha um telescópio com um aumento de 20 vezes. Muito mais potente e nítido que qualquer outro existente nessa época. Com esse instrumento, ele começou ainda nesse mês as meticulosas observações que marcaram o início da astronomia moderna. Em 22 de junho de 1633, saiu a sentença de Galileu. Ele foi considerado culpado por crimes abomináveis, como ir contra a crença da religião, que ele não acreditava nos ensinamentos de Aristóteles. A pena seria cumprida nas masmorras do Santo Ofício. Em 22 de junho de 1633, Galileu, aos 70 anos, foi condenado por heresia e à prisão em sua residência em Arcetri. Lá o italiano ficou até a sua morte. Todos os corpos caem na mesma velocidade, que é proporcional ao tempo de queda. Em questões de ciência, a autoridade de milhares não vale ao humilde raciocínio de um único indivíduo. Contudo, se move. Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretenda que não os utilizemos.